Olá, meus amigos, boa noite, bem-vindos ao Conexão ND. Vocês sabem que nós, apresentadores, também somos telespectadores. E faz algum tempo que eu aprendi a admirar uma personalidade que hoje, com muita graça, com muita felicidade, está aqui conosco. Dr. Roberto Martins Figueiredo, conhecido por Dr. Bactéria. Isto não é de graça, isto é pela competência dele. Ele está aqui conosco, diretor técnico de Microbiotécnica, Centro de Assessoria em Higiene Ambiental, Assessoria e Análises Laboratoriais. Formado em Biomedicina, vários livros e uma experiência que vai nos ajudar, especialmente neste momento, porque passamos. Dr. Roberto Martins Figueiredo, doutor Bactéria, bem-vindo, doutor Bactéria, ao programa Conexão ND. Nossa, é um prazer muito grande, tá? Obrigado pelas palavras, assim, tá? Deixei até envaidecido, assim, mas muito obrigado, é um prazer muito grande falar com você, pode ter certeza que eu também sou um grande admirador seu, do seu trabalho também. Que maravilha. Doutor Roberto Martins Figueiredo, vou chamá-lo durante muitos momentos de doutor Bactéria. Por que doutor Bactéria? Bom, pode chamar de doutor Bactéria, sem problema nenhum. Eu falo que podia ser pior, né? Se fosse doutor Verme, doutor Ameba, né? Pelo menos para Bactéria é simpático, né? Isso daqui foi um trabalho que eu fiz uma vez, que eu estava no Fantástico, né? Então as pessoas iam gravar com a gente, o pessoal da equipe. Você conhece o pessoal da equipe, o pessoal é muito gozador, né? Então o pessoal brincava, que o pessoal não lembrava meu nome, e falava assim, pô, já vamos gravar hoje com aquele doutor, o doutor das bactérias, aí virou doutor Bactéria. Doutor Bactéria. E aí fiquei conhecido já como doutor Bactéria. Eu falo que o meu nome, na verdade, é doutor Bactéria, o apelido é Roberto. Boa, isso. Boa. Me diga uma coisa, com a sua experiência, com o seu olho clínico, estamos vivendo um momento especial. Qual é a visão sua, como um especialista nesta questão de micro-organismo, este momento por que passamos, a sua visão, por favor? Bom, é um momento histórico, né? Um momento histórico que, infelizmente, nós estamos vivendo isso daqui, nós estamos vivendo a história, né? Daqui a alguns anos, daqui a 10, 20, 30, 50 mil anos que seja, isso daqui vai fazer parte da história. Foi mais uma pandemia que nós passamos, né? O que está acontecendo aqui já é normal em termos de periodicidade. De 100 anos, praticamente, nós temos uma pandemia do planeta inteiro. Nós tivemos há 100 anos atrás, que foi a gripe espanhola, né? Agora nos pegou, não vamos falar que era desprevenido, que a gente já esperava alguma coisa disso. Tanto que a nossa tecnologia, para você ter uma ideia, para nós descobrirmos o sequenciamento do vírus responsável pela gripe espanhola, sabe quanto tempo demorou? 40 anos, para saber que é H1N1, 40 anos. Sabe quanto tempo demorou para este vírus aqui ser sequenciado? Praticamente 4 horas. 4 horas. Então, você vê a velocidade que nós temos por quê? Porque nós estamos preparados, tecnologia. Por isso que quando alguém me fala, não, porque outros vírus, não sei o quê, a vacina, outros demoraram 10 anos, 5 anos, 8 anos para fazer, essa daqui foi muito rápido. Eu acho que foi até lenta. Em cima de, olha, nós tivemos todos os pesquisadores do mundo envolvidos com essa vacina. Todo o dinheiro do mundo envolvido com essa vacina. Todos os laboratórios do mundo, o mundo inteiro. Nunca se trabalhou tanto e pesquisou tanto de um único micro-organismo como foi pesquisado nesse daqui durante o ano passado. Então, acho que demorou até muito. Por isso que eu falo, por isso que nós estamos tendo uma vacina muito boa, excelente, tá, com grau de capacidade muito grande. Tá? Até hoje, nós não tivemos nenhum caso que grave, que poderia levar à morte, que poderia falar foi por causa da vacina. As únicas coisas que nós temos, o que é? Coisas já esperadas, depois de alguns tipos de vacina ainda. Olha, eu tomei hoje a minha segunda dose, olha que coincidência, tomei hoje a minha segunda dose, a única coisa, uma leve dorzinha muito baixa, a mesma coisa que eu tive há 22 dias atrás. Uma leve dorzinha, não tive febre, não tive nada. Alguns colegas tomaram um outro tipo de vacina. Eu tomei justamente aqui do Butantan, né? E tem alguns colegas que tomaram
o outro tipo, eu tomei o Coronavac, alguns deles tomaram da AstraZeneca, né? E eles tiveram, um deles teve diarreia, o outro teve um pouquinho de febre, mas nada o que era de se esperado de todas as vacinas. E o que é mais importante, a vacina, ela tem uma capacidade de chegar, pelo menos até agora, nas pesquisas que estão sendo feitas, até todos os tipos diferentes de vírus que existem por aqui, né? Então, pessoas têm que tomar muito cuidado, que parece que veio uma avalanche de fake news agora. A avalanche de fake news, parece, o pessoal é extremamente do contra, que é engraçado. Que eu fiz no ano passado cerca de 650 lives. Até outubro, a pergunta que todo mundo me falava era: pelo amor de Deus, doutor, quando é que chega a vacina? Quando chegou em novembro, eu falei para o pessoal: gente, a vacina chegou. O pessoal, muita gente falou: eu não vou tomar, né? E agora vem um certo negativismo, tá? Gente, roleta russa não é tomar vacina, roleta russa é pegar o Covid, e isso que é verdade, né? Então as pessoas elas têm que se conscientizar e tomar que o único jeito de nós fazermos diminuir a potencialidade do vírus, inclusive ter essas várias variantes, é nós pararmos com o crescimento dele. Como é que você para com o crescimento de um vírus numa população? Vacina, gente, não tem outro método correto de se fazer. O doutor Roberto Martins Figueiredo, conhecido como doutor Bactéria. Qual é o problema número 1? Tá, o vírus está no cantinho dele. Fora do vírus, nós e o vírus, a sociedade. Qual é o problema número 1, na sua visão, a envolver toda essa questão? Você diz em termos microbiológicos, em termos de doenças. O problema maior sempre foi, eu acredito, né, que eu já trabalho com isso há muitos anos, né? Vamos falar em termos de microbiologia. O problema maior foi relacionado com os processos higiênicos, que as pessoas... Agora nós estamos vendo que a higiene virou moda. Mas esses cuidados que nós temos, nós vamos ver, mais de 95%, 98% do que é recomendado para o SARS-CoV-2 são coisas que já deviam estar sendo feitas há muitos anos e devem permanecer feitas. Por exemplo, espirrar dessa forma aqui, quando a pessoa estiver doente, ou espirrar num lenço de papel, ou então, com alguma infecção respiratória, usar máscara, que eu fiquei sabendo que muitas empresas já estão inscritas, já estão adotando no manual de conduta dos seus funcionários, se você tiver algum tipo de doença infecciosa, vai obrigatório a utilização de máscara, porque ninguém é obrigatório ficar respirando o espirro da outra pessoa, né? As pessoas lavar as mãos ao chegar em casa, passar o sapato num capacho que tem na entrada, tomar banho ao chegar, lavar a cabeça, tentar manter um distanciamento em relação às pessoas, principalmente se elas estão adoentadas. Então, são hábitos normais que as pessoas vão, inclusive, já vão levar para muitos anos. O que é bom é que isso daqui está ficando enraizado também na cabeça da molecadinha, que vai levar isso por muitos anos. Pois é, mas é isso que eu queria lhe fazer essa pergunta. As famílias educam as crianças para esse tipo de conduta? Porque eu acredito muito no chamado período de molde de Freud, do nascimento até os 5, 6 anos, mais tardar. A criança vai absorvendo tudo que ela ouve, tudo que ela vê, e vai levando isso para modos de agir. A família, doutor Bactéria, a família brasileira educa deste modo? Bom, isso aqui é fundamental, né? Eu me lembro, agora eu vou entregar a idade para todo mundo aqui. Na minha época, quando foi o grupo escolar, né, nós tínhamos uma matéria que era higiene, né? Tinha uma professora que ela ensinava a escovar os dentes, a tomar banho, a importância dessas coisas, né? Aí foi tirado, não sei por quê, né? Isso daqui passaram pregação disso para a família. Mas é interessante que até o meu filho, me lembro que meu filho era pequeno, eu falava, falei que o pai e mãe fala todo dia, né? Vai tomar banho, vai escovar o dente, vai tomar banho, vai escovar o dente, faz isso, lava a mão, não sei, tal. E teve um dia que me convidaram na escola dele, ele tinha 8 anos, na escola dele para dar uma palestra. E eu dei a palestra e ele estava assistindo. Eu vi que quando ele chegou, ele mudou radicalmente, lavando a mão, ele queria, nem precisava mandar para tomar banho. Sabe quem foi? Ele falava assim, não, aquele não foi o pai dele que falou, foi o doutor Bactéria da televisão, da televisão. Então, eu acho que as pessoas eles perderam muito tempo com falta de levar essa informação, uma informação de higiene básica,
para as escolas, até para a televisão. Né? É falando tanta coisa, gasto tanto dinheiro, com tanta propaganda, com tanta matéria do próprio governo, de outras coisas. Por que não usar também com hábitos simples de higiene? Né? Gente, lavar a mão, só o fato de lavar a mão adequadamente, a pessoa não sabe lavar a mão. Na hora de lavar a mão adequadamente, já reduziria em 98% o índice de infecções hospitalares no mundo. O índice de infecções hospitalares já reduziria mais de 85% as doenças infecciosas que a pessoa passa para outra pessoa durante a vida toda, 85%. Só o fato de lavar a mão adequadamente. É que as pessoas vão, se lavarem, passa água na pontinha dos dedinhos que usou, né? Passa rapidinho, não passa sequência. O álcool gel, eu vi outro dia no shopping entrando, o pessoal passava álcool gel, dava uma pontinha assim na pessoa, na mão da pessoa. Acho que tinha que ter uma sorte de acertar na cabeça do vírus, né? Que com certeza não iria pegar. Você tem que colocar uma quantidade suficiente para a pessoa passar durante 15 a 20 segundos. Cantar 2 vezes parabéns para você. Então canta de cabeça, né? Você imagina todo mundo cantando parabéns para você. Mas é o suficiente, 15 a 20 segundos. Então são coisas que as pessoas têm de hábitos higiênicos e coisas que as pessoas não sabem. Hábitos errados que elas fazem diariamente. Né? As pessoas ainda pensam que se o alimento cair no chão, ainda existe uma regra de 5 segundos que ela pode pegar antes das bactérias pegarem. Até parece que a bactéria ela nasce com um cronômetro na mão, né? E ela fica lá quietinha, cronometrando, e as outras bactérias, respeitosamente, elas ficam do lado dela, falando, e aí, chefe, já deu 5 segundos? Ainda não. Né? As pessoas assopram o bolo de aniversário, né? 500 crianças assoprando aquele bolo de aniversário, ainda estoura aquelas bexigas todas úmidas por dentro, né? E depois ainda vira e fala que o bolo está molhadinho ainda, né? Aí é por isso que às vezes está por isso. Ainda usa pregador de roupa para saquinho de biscoito, ainda põe cola na porta de geladeira, ainda lava carne, não se pode lavar carne, lava-se arroz e não se pode lavar arroz, lava-se ovos e não se pode lavar ovos. Quer dizer, tanta coisa errada que as pessoas fazem ainda que poderia ser dado por uma educação, por uma modificação de cultura. Mas, doutor Roberto Martins Figueiredo, conhecido como doutor Bactéria, vou a um restaurante, buffet, as pessoas param diante dos pratos, ficam ali fungando e tal, não sei como é que foi o tratamento dessa comida na cozinha, por aí não? Então, as comidas, existem todas umas técnicas, né? Para você ter uma ideia, cerca de 4 a 5% das doenças veiculadas por alimentos, elas estão relacionadas com restaurantes. Sabe quantas a nível de comida na nossa casa, comida doméstica? 47% das doenças. Né? Justamente porque a mãe da gente ela tem uma mão para tempero maravilhosa, mas ela ainda não tá acostumada dentro desses hábitos. Eu aposto que muita mãe aqui que está ouvindo a gente, muita mulher, muito homem também, está falando quando eu falei que não podia lavar carnes, falou, isso é absurdo, é mão do açougueiro, é nojento lavar carnes. Só se você lavar carne, você espalha a contaminação. Se você pegar um alimento, o pessoal desce temperatura ambiente até esfriar, você pode colocar na geladeira mesmo quente. Muitas delas ouviram falar que se colocar a comida quente na geladeira, estraga a geladeira. Então, isso daqui seria dentro da cozinha. As pessoas em si, no atendimento, né, uma coisa é fundamental, janelas abertas, ventilador ligado. Né? Isso aqui é fundamental. Não ar-condicionado, gente. O ar-condicionado, o que é? Você tem que fechar todo o ambiente do ar-condicionado. Se uma pessoa está doente, aquele ar do ar-condicionado ele pega para uma pessoa e vai banhando as outras com vírus. Se você ficar 15 minutos tomando esse banho, você pode pegar doença, sem dúvida nenhuma. Se você tiver com janela aberta, o ventilador ligado, você não vai ter esses 15 minutos. Então, já eliminou um grande percentual da possibilidade de ter uma doença. Mais utilização de máscaras, né? Os restaurantes eles têm que tocar, eu indico, colocarem saquinhos de papel, saquinhos do lado, um pouco maior que aqueles de talheres, para as pessoas colocarem a máscara, que a pessoa não tem onde colocar a máscara quando chega para comer. Né? Então ela vai colocar onde? No bolso, no cotovelo, no paletó, em algum lugar que não é adequado. Então coloca um saquinho, já fui em restaurantes que colocam. Doutor, bactéria. Sim. Toda bactéria é danosa à saúde? De maneira alguma, 90% do nosso corpo são germes. 90%. Né? Para você ter uma ideia, só 10% das suas células não são realmente suas. 90% delas são bactérias, são germes. Né?
E a maioria delas, a grande maioria, 99,999, são boas. Porque elas, o que ela faz? As bactérias que você tem na boca não permitem que bactérias que dão doença, elas instalem. Né? Tanto que uma criança toma antibiótico, por exemplo, ela começa a ter aquele sapinho. Né? Uma mulher, vamos ter agora no dia 8, Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, né? A mulher na sua vagina, ela tem bactérias, três grupos de bactérias maravilhosos que protegem essa área vaginal dela. Por exemplo, se ela usar um sabonete bactericida que mate essas bactérias, elas vão sair, vai começar a ter candidíase, corrimento, uma série de outras coisas. Se você lavar a mão mais de 8 vezes por dia, a contaminação diminui. Se você lavar a mão mais de 25 vezes por dia, a contaminação aumenta. Por quê? Porque você elimina bactérias que protegem a sua pele e que brigam contra as bactérias patogênicas que dão doença. Então, a maioria das bactérias, elas são super boas e nos protegem, inclusive fabricando alimentos. Aquele queijinho, aquele iogurte, aquele vinho que o pessoal gosta, é produzido por micro-organismos. Então, eles são super úteis, super bons para a gente. Doutor Bactéria, na verdade, doutor Roberto Martins Figueiredo, biomédico, um sujeito que tem história e conhece a história. Hipócrates, o considerado pai da medicina, quando ele disse que o teu alimento seja o teu medicamento, ele estava falando de carne de gado, de carne de porco, ou estava falando também de limpeza? Sim. Também está falando das duas coisas, tá? Que não adianta você, tudo funciona em conjunto, tá? Você tem que estar no local limpo, higienizado, local limpo, você tem que ter higiene com o seu corpo, então higiene é uma coisa, tá? E quando você fala em higiene, a nutrição está dentro da higiene, que higiene é a saúde é o bem-estar da pessoa, que corresponde o quê? Higiene, a parte nutricional. Então, atualmente, você tem que ter um nível de resistência excelente. Então, o que é esse nível de resistência excelente? Né? Beber muita água, as pessoas não bebem água. Né? Uma alimentação adequada, nada daqueles regimes doidos, que tem gente que faz aquele regime, acha que está gordo, não sei o quê, de repente ouviu falar da artista, não sei o quê, que fez o regime do papelão, que só come papelão. Vou comer papelão também. Né? Gente, cada organismo é um organismo diferenciado. Não é o que faz bem para uma pessoa, pode não fazer para você. Então, procure um nutricionista, um fisiologista, um médico, para fazer qualquer tipo de regime. Não vai atrás de Google, não vai atrás de parente, não vai atrás de tio do WhatsApp. Né? O pessoal fala assim, gente, vamos tomar vitamina D. Acaba a vitamina D no mercado. Todo mundo toma. O seu organismo ele é muito inteligente. É muito inteligente o seu organismo. Tá? Então, o que ele faz? O que ele precisa, ele absorve. Então, se você não está precisando de vitamina D a mais, ele não vai absorver. O que ele vai fazer? Ele vai jogar fora. Vai jogar fora para onde? Para o fígado e rins. Né? Os seus rins começam a trabalhar, quanto mais coisa você toma, complexo vitamínico sem precisar, não sei o que sem precisar, não sei o que sem precisar, você vai ter uma exacerbação do trabalho do seu rim, né? E você pode fazer o quê? Você pode ter uma insuficiência renal. Essa insuficiência renal pode dar problemas para você no futuro. Tá? Então, gente, você tem que cuidar muito bem da sua saúde. Não se automedicando, e essas vitaminas eu considero como automedicação. Não pode ser feito. Dr. Roberto Martins Figueiredo, conhecido como Dr. Bactéria. Bactérias, elas agem por igual entre uma criancinha e um idoso? Olha, as bactérias elas têm o mesmo tipo de ação, porém a resistência é diferente. A resistência da pessoa, né? A resistência imunológica da pessoa. É claro que a terceira idade, eu falo que é a melhor idade, eu não sei aonde viu que é a melhor idade, até hoje eu estou para ver isso daqui, talvez pela experiência, né? Mas em termos físicos, de modo algum, está longe de ser a melhor idade, tanto que o grupo de risco, o coronavírus, o SARS-CoV-2, ele atua em quê? Pessoas de menor resistência. Por isso que ele está pegando mais pessoas de idade um pouco mais avançada. Essa até a razão que a vacinação está contemplando mais essas pessoas de idade um pouco mais avançada, né? Pessoas com comorbidade também, porque abaixa essa resistência, abaixa a parte imunológica da pessoa. Né? Então, se você comparar com criança, com idosos, é claro, né, gente, que uma criança ela tem uma resistência muito maior,
principalmente se ela foi amamentada, né? Que a amamentação é a primeira vacina que a mãe dá. Gente, então, olha, as mães benditas mães que podem dar essa amamentação para o seu filho, que está dando que praticamente a criança não fica doente nessa época. Né? Que o leite materno é uma coisa assim fantástica para dar resistência para a criança. Doutor Roberto, doutor Bactéria, os japoneses andavam de máscara bem antes de nós, sem termos uma pandemia. E alguns aqui entre nós, já ouvi também alguém dizer, os histéricos dizem que não vão mais abrir mão da máscara daqui para frente. Como é que o senhor vê isso? Eu acho ótimo que os orientais eles não usam máscara todo dia, né? Eles usam máscara quando eles estão com uma infecção respiratória. Então, você utilizar máscara quando você está com uma infecção respiratória não é uma proteção para você, mas é um respeito em relação às outras pessoas. Né? É justamente o que aconteceu. Quando eu falo, eu solto saliva, solto vapor d'água. Essa saliva, que são algumas gotículazinhas, o pessoal já mediu. Ela pode chegar até 6 pés de distância, dá 1,80 m. Tá? Por isso que as pessoas falam, fique uma distância em relação uma das outras. Né? Mas tem locais que é impossível você manter essa distância. Por exemplo, no metrô, no ônibus, no trem, numa fila, não dá. Por isso que eu utilizo uma máscara, eu coloco uma máscara, para que esta minha saliva aqui, ela não passe para outra pessoa e leve esse germe. Para você ter uma ideia, vamos supor que eu estou doente, tá? Estou sem máscara. Você não está doente, está com máscara, tá? Se eu estiver a menos de 1,5 m de você, a possibilidade de eu passar o Covid para você é 75%. 75%. Agora, só o fato de eu colocar uma máscara já reduz para 1,5%. 1,5%. Então, olha a importância da máscara. A máscara é o seguinte, eu te protejo e você usando me protege. Então, a máscara é um respeito para as outras pessoas. Fazer um intervalo, estamos ouvindo o biomédico Roberto Martins Figueiredo, conhecido como Dr. Bactéria, uma entrevista daqui. Depois do intervalo, continuamos com ele. Muito bem, estamos de volta com o nosso Conexão ND, hoje ouvindo o Dr. Roberto Martins Figueiredo, conhecido como Dr. Bactéria, um especialista na área, um biomédico, vários livros. Dr. Bactéria, eu me sinto meio constrangido de chamá-lo de Dr. Bactéria. Mas que eu falo, nome... podia ser pior se fosse Dr. Verme, já pensou? Dr. Ameba? Nossa, pelo menos Bactéria é simpático, isso. Boa, gostei. Tá. Me diga uma coisa, há quem diga que vamos ter um novo normal depois desta passagem pela pandemia. O que seria o novo normal? O novo normal seria o normal que já deveria estar existindo há muito tempo. Essa é a verdade. Né? É claro, uma das poucas coisas que vão mudar é a preocupação, né? As contagens de mortes, isso tudo. Né? Gente, infelizmente ainda vai demorar um pouquinho. Por quê? Porque nós não temos ainda uma quantidade de vacina muito grande, nós temos uma capacidade de vacinação bastante grande. Até é importante nós fazermos um parênteses aqui e falar para as pessoas a diferença entre estar vacinado e estar imunizado. Não é? Existe uma diferença muito grande. Por exemplo, eu vacinei há 22 dias atrás, vacinei hoje, né? Então eu posso falar, vamos supor que hoje foi minha vacina, hoje foi o dia 1 da minha vacina. E aqui já tem uma amiga minha que me telefonou outro dia e falou assim, nossa, eu vacinei hoje à tarde, né? Eu já estou aqui festejando, jantando com os amigos meus no restaurante. Eu falei, você está errada, mas eu vacinei. Você está vacinada, porém não está imunizada. Tá? Gente, você tem que esperar o seu organismo dar uma resposta, que é a produção de anticorpos, a produção da sua imunização. Com relação a essa vacina aqui, né, ela demora, o Coronavac, por exemplo, demora cerca de 2 a 3 semanas para a resposta.
Então, quer dizer, você vacina, você ainda fica 2 a 3 semanas como se não tivesse vacinado. Se você tivesse vacinado com a capacidade de ficar doente. Isso aconteceu, como toda vacina tem. Há coisa de 2 anos atrás, eu vacinei contra H1N1. H1N1. 2 semanas de janela imunológica, eu devia esperar essas 2 semanas. Só que na outra semana eu fui dar uma palestra em Santa Catarina para 1.500 pessoas. Nas minhas palestras eu sempre abraço, canto, a gente dança, tira fotografia, faz uma coisa. Quando eu cheguei em São Paulo, eu estava com H1N1. Não é? Estava com H1N1, mesmo vacinado. Então, eu estava vacinado, porém ainda não estava imunizado. Então, as pessoas, quando vacinarem, elas têm que esperar essas 2 a 3 semanas para estarem imunizadas. E aí, esse novo normal vai acontecer normalmente. As pessoas elas vão se preocupar em lavar a mão, vão se preocupar em... Mesmo que alguém não use a máscara, se a pessoa começar a tossir o dia inteiro, alguém vai falar para ela, escuta, por favor, use uma máscara aqui dentro, não é porque ninguém é obrigado a ficar tendo seu espirro aqui próximo da gente. A pessoa mesmo vai se constranger de chegar em casa e não tomar banho. A mulherada vai ficar... Você sabe que outro dia aconteceu um negócio bem interessante. O meu telefone, ele fica no Instagram, o pessoal encontra, né? Uma mulher que eu nunca vi na minha vida, às 10 horas da noite, ela me telefonou e falou assim, doutor Bactéria, é o seguinte, eu não conhecia. Ela falou, eu trabalhei o dia inteiro, estou meio cansada, o senhor me autorizaria a tomar banho e não lavar o cabelo hoje? Né? Eu achei engraçado, eu falei que não autorizava, não. Que, gente, o problema de lavar o cabelo não é nem estar com Covid no cabelo, é que a pessoa está o dia inteiro, tem saliva, poluição, pólen, insetos, estão no cabelo da pessoa. A pessoa chega na cama, vai colocar aquele cabelo naquele travesseiro, por isso que muita gente tem conjuntivite, tem infecções de pele, então isso é um hábito de higiene normal. Bom, mas lhe ouvindo dizer isso, bom, eu não vou dizer que imagina, eu tenho certeza, há muita gente que não lava o cabelo todos os dias e anda por aí na rua. Então, é um ato de higiene normal, principalmente se a pessoa tem o cabelo oleoso. Né? Isso daqui é fundamental, faz questão dos hábitos de higiene das pessoas. Né? Gente, quem inventou higiene não inventou escova, chapinha, não inventou isso, não. Né? Isso daqui foi inventado depois. Mas como é que um sujeito vai ficar 2, 3 dias sem lavar a cabeça com um baita de um cabelo, homens e mulheres? Eu também acho esquisito, mas é questão de costume. Eu espero que as pessoas se acostumem agora. Eu acho que é uma questão de educação e até de respeito, mas o senhor é um homem educado. Bueno, não vou dizer na infância, mas eu vi muito pelos interiores onde cresci. A criança está com uma chupeta na boca, por exemplo. Eu sou de Ribeirão Preto. Oh, maravilha, já estive aí, em Ribeirão Preto, narrando futebol. A criança está com uma chupeta na boca, a chupeta cai, a mãe ou a irmã, quem estiver por perto, pega, faz assim e devolve para a criança. E aí, é assim, não é assim? É um risco, grande risco? Bom, então vamos imaginar, gente. As crianças, olha só, você não pode criar seu filho numa redoma de vidro. Tá? Se você colocar o seu filho numa redoma de vidro, você vai estar condenando ele a ter asma para o resto da vida. Tá? E já está comprovado que uma mãe grávida, tá? Se ela tiver contato com pets, gato, cachorro, desde que ele tenham uma posse consciente, visita veterinário, vermifugação, carteira de vacinação em dia, a mãe, o filho, que uma mãe que teve contato com pet, ele vai nascer muito mais resistente do que uma mãe que o filho não teve contato, que aquela mãe não teve contato com o pet. E a criança ela tem que estar em contato todo dia, desde o primeiro dia, com animais, com o ambiente. Tá? São quatro coisas que as mães não podem fazer. Primeiro, assoprar a colher do nenê, né, que muita mãe assopra, né, experimenta para dar para o nenê. Você tem uma série de bactérias que dão doença, que estão na sua boca, mononucleose, herpes, a bactéria da gastrite, o H. pylori, você pode passar para a criança. Né? Outra coisa, beijar filho na boca. Você não pode fazer com criança. Dar mel de abelha para criança até 1 ano de idade. Você pode até matar uma criança, pode dar o botulismo infantil. Dar mel de abelha só para depois de 1 ano de idade. E justamente isso, que tem mãe que a chupeta às vezes cai no chão, ela pega, põe 3 vezes na boca dessa mãe e enfia na boca do coitado do moleque.
né? Então não pode, essas coisas não pode fazer, gente. A sua boca, ela tem uma série de bactérias que dão doença. Herpes, mononucleose, gastrite, úlcera, cárie dental, sapinho, né? Tem muita coisa que você pode passar para ela assim. Então não indico fazer essas 4 coisas. O resto, deixa a molecada à vontade de andar no chão, gente. O senhor já tocou no assunto, e este assunto, de que vou lembrá-lo agora, está na ordem do dia. Eu dificilmente acredito que vá mudar o costume, os hábitos vão mudar. Por exemplo, a celebração de um aniversário, o bolo, as velhinhas, assoprar a velhinha. O senhor acha que isso aí vai desaparecer? Olha, não devia nunca ter existido, né? Vamos ver como é que faz uma festa. Né? A festa, quem faz o bolo geralmente é a mãe ou a sogra, elas são exageradas. Quer dizer, o bolo já não cabe na geladeira, deixa em cima da mesa. No dia seguinte, convoca toda a molecada para arrumar o salão, inclusive para soprar aquelas famosas bexigas, os balões, né? Você reparou que um balão desse, quando estoura, não está molhadinho por dentro? Você não compra molhadinho, aquilo lá é cuspe, que a pessoa soprou com a boca. E coloca tudo em cima do bolo, faz o nome da criança, o enfeite com o bolo. Depois coloca 500 crianças em volta do bolo e começa, parabéns para você. E acende a velhinha, as crianças dá sopra. Ainda tem gente que põe aquelas velhinhas que acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Faz que o moleque poder cuspir mais. Ainda pega aquelas bexigas no final e pá, 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 aquela chuva de cuspe no bolo. Por isso que o pessoal fala que o bolo está molhadinho, né? Molhadinho. Aí no dia seguinte, quer dizer, depois acabou a festa, ainda leva um pedacinho de bolo para casa, deixa em cima da mesa, vai dormir. No dia seguinte, a melhor coisa que tem no café da manhã, o que é? Bolo amanhecido. Não é? Fala, nossa, está mais gostoso que ontem. É porque aquele cuspe fez um efeito, né? Você pega uma intoxicação e nunca lembra que foi por causa das bactérias que estavam na sua saliva que foram para o bolo. Então não se pode, retira a velhinha, assopra, né? Ou então, como muitas escolas fazem, inclusive muitos países fazem, as crianças que levam um bolo de aniversário têm que levar um cupcake com uma velhinha para ela soprar naquele cupcake, tá? E nada de assoprar aí junto, tá, gente? Nada de cuspir no bolo. Mas essa proposta sua, ela é revolucionária, ela envolve a revolução dos costumes, que é a revolução que eu pessoalmente venho pregando, mas ela é difícil. Isso é difícil. Bueno, então, diante de tudo que o senhor disse, que é uma verdade incontestável, mas se as famílias não fizerem a sua parte, elas terceirizam para a escola está sobrecarregada e não tem uma cadeira específica de educação sobre estes comportamentos do cotidiano. Então, vamos continuar nos repetindo, assoprando velhinha, aqueles abraços indevidos em horas indesejáveis, ou pelo menos não adequadas, etc, etc. E aí, doutor Bactéria? A família faz parte, né, gente? A educação faz parte da família, mas na escola também faz parte. Né? A escola, os professores são muito adequados e os professores eles conhecem bem. Não é? Primeiro, volta às aulas, algumas coisas têm que ser remodeladas, né, para receber as crianças. Né? 2 coisas são fundamentais. Cada sala de aula, eu acho fundamental você ter um aparelho que seja um purificador de ar. Tá, purificador, não é ar-condicionado, não é nada disso, é um purificador de ar. Vamos supor assim, um equipamento que você tem um filtro dentro dele, esse filtro tem um elemento filtrante chamado EPA, H de homem, E de elefante, P de Paulo, A de animal, EPA. Né? Isso aqui não é marca não, é o tipo de filtro. Tá? Esse filtro aqui, ele está dentro de várias marcas de purificadores, tem que ter um purificador dentro de cada sala de aula. Sem ar-condicionado, janelas abertas, tá? Se possível, ventilador, mas essas 2 coisas são fundamentais para a volta às aulas. Um purificador de ar em cada classe, purificador de ar, e janelas abertas. E, se possível, ventilador. Nunca janela fechada com ar-condicionado. Isso daqui é a pior coisa. Então, já está equacionado, volta às aulas, volta ao trabalho, é só as pessoas fazerem. Né? É só ouvir o seu programa agora que a pessoa já sabe o que tem que fazer sem praticamente riscos para a saúde do pessoal. O senhor tem razão, mas essa proposta sua, essa janela aberta, este purificador de ar, exige que os mais velhos tenham uma cabeça adequada para iniciar esta revolução cultural, que é a revolução dos costumes. Bueno, ela vai demorar, imaginamos todos.
Mas eu acho que as as pessoas já aulas estão com a presenciais? cabeça aberta para isso, viu? Atualmente. O Covid fez as pessoas abrirem a cabeça. Você imagina, sem querer te cortar, desculpa, por favor. Você imagina, na tua casa, se uma pessoa, há 2 anos atrás, ela batesse na tua casa, você chegasse para ela e falasse assim, escuta, vai lavar a mão, passa o sapato aqui, e passa álcool gel na mão, a pessoa ia te chamar e falar assim, ele é metido, ele é fresco, esse negócio. Hoje, as pessoas até já esperam que você fale isso. Então, as pessoas estão com a cabeça aberta para isso. O senhor é bem positivo, bem otimista. Sim. Eu já sou um pouco recalcitrante no otimismo. Sim. Acho que, por exemplo, aulas presenciais. E se o guri disser em sala de aula, não vou usar máscara? Olha, a máscara, gente, vamos pensar em termos normais, sem o Covid. Sem o Covid, agora obrigatório, tá? Não precisa usar máscara quando não tiver mais a pandemia. O que vai ser obrigatório, que eu acho que tem que ser obrigatório, se a pessoa tiver alguma infecção respiratória, gripe, resfriado, qualquer infecção que faça com que ele espirre, tussa, né? Obrigatório o uso de máscara. Obrigatório, isso aqui já tem que estar como norma, isso daqui os professores têm que fiscalizar isso. Bueno, a vacina chegando, o senhor já falou disso, tomou a primeira dose, tomou a segunda, esperou 15 dias e pode ser atirado no jogo? Desculpa, 21 a 28 dias é o espaço entre uma vacinação e outra. Mas aí, tomada a vacina, esperado esse tempo, liberou geral. Não, nunca libera em geral, né, gente? A gente precisa ter todos os hábitos normais, né? Se a pessoa quer tomar um vinho, não sou nada contra a pessoa tomar. O que não pode é se alcoolizar totalmente, né? Então, tomar bastante água. São hábitos naturais, acho que as pessoas estão pensando um pouquinho mais em higiene, né? Mas liberou geral com responsabilidade, né? Vamos falar assim. Né? E as pessoas... Agora, que está todo mundo com vontade de abraçar um ao outro, né? Eu estou doido de vontade de dar uma palestra, de tirar fotografia com as pessoas, de dançar junto com as pessoas, que a minha palestra sempre foi muito movimentada em relação a esse tipo de trabalho que eu sempre fiz, de abraçar, de cantar, de entrar dançando, de toda uma coisa. Então, isso, sinceramente, que nós somos latinos, né? E o latino sente falta desse contato humano, não é verdade? Doutor Bactéria, doutor Roberto Martins Figueiredo, biomédico, a vacina e tal. Antes da vacina, há algum procedimento medicamentoso que eu possa fazer para me proteger? Olha, no dia da vacina, por exemplo, igual hoje, eu faço exercício regularmente. Então, hoje, amanhã, eu não vou fazer. Tá? Mas é por conta própria. Né? Bebida, gente, já falaram, os trabalhos já viram que a bebida, um vinho, cerveja, qualquer bebida, ela não altera a resposta dela, mas não toma, pelo menos por 2 dias, 2, 3 dias, né? Porque o seu organismo ele recebeu alguma coisa que vai fazer um ataque. A vacina é um ataque para o seu organismo, né? Então ele vai o quê? Responder imunologicamente. Então, deixa ele responder só para isso. Se você tomar uma bebida, sua imunologia tende a cair um pouco. Se você não tomar muita água, sua imunologia tende a cair um pouco. Se você não se alimentar direito, sua imunologia tende a cair um pouco. Então, não faça coisas, até o próprio exercício físico que você vai fazer, né? Vou correr, vou levantar peso. Espera 1, 2 dias, deixa o seu organismo trabalhar somente para essa resposta que você precisa desses anticorpos e dessa resposta imune. Deixa ele fazer. 1, 2 dias não vai te fazer mal. Gente, depois você pode, não digo liberar geral, mas com consideração, com consciência, aí você já pode liberar um pouco mais. Eu tenho ouvido, doutor Bactéria, muita gente dizer, faz isso, toma esse remédio, toma aquele, nada de vacina, toma isso, toma aquilo que tu vais te proteger. Existe esse tipo de medicação? Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você usaria um extintor de incêndio na sua casa se ela não estivesse pegando fogo? Não. Não. Então, por que o pessoal vai tomar o remédio se não está doente? É a mesma coisa que eu tomar para você e falar assim, você sabe que hoje eu tomei 2 tipos de antibiótico? Sabe? Porque se na semana que vem eu pegar uma infecção, eu já estou garantido. Isso é loucura, gente, tá? Então, não existe remédios
para serem tomados se a pessoa não está doente, tá? Gente, eu não estou sendo contra um tipo de remédio, a favor, tá? Sou totalmente apolítico, não sou nem contra. Eu acho que é o seguinte, você tem que escolher a sua ideologia, escolha a sua ideologia, vá atrás do médico dentro da sua ideologia e siga o que ele vai fazer. Mas se você tiver sintomas, tá? Apresentou sintomas, vai atrás do médico, vai atrás do que ele fala, mas não me tome medicamento antes de aparecerem sintomas, tá? Que não é lógico, gente, a pessoa não está doente, não está doente. E alguns desses remédios, inclusive, eles foram feitos para tomar, por exemplo, a pessoa está com verme, está com uma verminose. Você toma 1 ou 2 comprimidos e não toma mais, que já deu resultado. Tá? Então, nem sei se os próprios laboratórios eles têm estudos de tomar durante vários meses. Se a pessoa vai tomar até quanto tempo, até quando vai tomar esse remédio se não está doente? Tá? E se ele não ficar nunca, vai tomar a vida toda? Então não tem lógica, gente, você tomar um remédio se não estiver doente. Nunca, nunca, nunca se automedique. Perfeito. Doutor Roberto Martins Figueiredo, doutor Bactéria. Beleza, aprendi muito com o senhor e tenho certeza que os nossos telespectadores. Muito obrigado pela sua participação no nosso Conexão aqui em Santa Catarina. Felicidades para o amigo. Eu que adoro, muito prazer, muito grande falar com vocês, é sempre uma delícia. Você é uma pessoa fantástica, uma pessoa extremamente simpática. Quero convidar todo mundo a entrar no nosso Instagram, que é Dr. Bactéria Oficial, DR Bactéria Oficial, Dr. Bactéria Oficial, tá? E nós temos também agora o YouTube, né? YouTube já com 2 vídeos por semana, escrever só Dr. Bactéria se encontra. E estamos sempre às ordens de vocês, assim, é sempre gostoso falar seriamente com pessoas sérias. Muito obrigado. Doutor Roberto Martins Figueiredo, doutor Bactéria. Felicidades para o amigo e valeu. Obrigado, querido. Obrigado. Muito bem, terminamos aqui o nosso Conexão ND de hoje. Valeu a pena, ouvimos um profissional da melhor qualidade e esta é a nossa proposta. Dar a quem nos acompanha uma boa resposta às inquietações. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem de minha parte.